Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as parábolas de Mateus capítulo 13. Hoje, com a ajuda do Senhor, iremos estudar a quarta parábola, a parábola do fermento. E lemos acerca desta parábola em Mateus capítulo 13, no versículo 33, palavras proferidas pelo Senhor Jesus. Disse-lhe Jesus outra parábola. No reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levantado. Fermento em 3 medidas de farinha e o pão, a massa ficou toda levedada. O fermento na palavra de Deus é sinónimo de algo mau. Fala-nos de algo que devemos de evitar e do qual nos devemos de acautelar. Jesus pronunciou-se acerca do fermento, mas antes disso, nós temos algumas referências no Velho Testamento e de uma forma muito particular, digna de realce, quando o Senhor instituiu a Páscoa, quando da saída do seu povo da terra do Egito, eles teriam que comer o cordeiro pascal com pão, sem fermento. Eram os pães árabes. E isso tornou-se tão importante, com um simbolismo tão grande, que mesmo depois de terem entrado na Terra Prometida, havia a chamada Festa dos Pães Asmos, em que durante 7 dias eles não podiam comer pão com fermento. E não somente isso, o Senhor era tão drástico nesta situação que, inclusive, ele dava ordens, ele ordenou que não houvesse fermento em casa, não somente no pão, mas também em casa, durante o período da festa dos pães asmos. Jesus, como disse, ele falou acerca do fermento, ele falou acerca do fermento dos fariseus, dos saduceus e do fermento de Herodes, e disse aos seus discípulos: acautelai-vos em relação a esse fermento. Em que consistia o fermento dos fariseus? Era particularmente a hipocrisia. Jesus rotula esse fermento como sendo a hipocrisia. Eles aparentavam ser aquilo que não eram. Invalidavam os mandamentos de Deus pelas suas tradições, ensinavam uma coisa e não praticavam. Havia, portanto, uma grande discrepância entre o conhecimento e a vivência do dia a dia. Estavam concentrados e focados nos seus rituais religiosos. E o Senhor disse: acautelai-vos desse fermento. Quanto ao fermento dos saduceus, eles não acreditavam nas coisas para lá desta vida. Eles não acreditavam nos anjos, no Espírito, não acreditavam na ressurreição. Acreditavam em Deus, mas era um Deus apenas para o tempo presente, para o tempo desta vida. E o apóstolo Paulo, por exemplo, noutra parte, ele diz que se nós temos Cristo apenas para esta vida, somos piores do que os infiéis. Não, nós temos um Cristo, temos o Senhor Jesus, que não somente é para esta vida, mas é para a eternidade, para toda a eternidade. E então, os saduceus não acreditavam nisso. E o Senhor diz: acreditai-vos, acautelai-vos em relação a esse racionalismo, as coisas só relacionadas com a vida aqui na Terra, e não acreditavam na eternidade. O fermento de Herodes. Herodes era um manipulador. Ele misturava política com religião. Era capaz de ser tão cruel e severo para homens de Deus como foi em relação a João Batista, mas por outro lado ele e a sua família empenharam-se na construção do templo. É a mistura que ainda hoje se torna notada em muitos lugares, a mistura de política com a religião. E usar a religião para fins políticos. Inclusivamente, Herodes tinha o seu próprio partido. Era o partido dos herodianos. E nós muitas vezes, lamentavelmente, nós vemos alguns do povo de Deus tão empenhados na política e sendo manipulados e sendo influenciados, levedados com esse fermento.
O Senhor disse: acautelai-vos acerca destes fermentos. O próprio apóstolo Paulo também se refere ao fermento. Aqui, numa situação diferente. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, o apóstolo diz isto: lancei fora o fermento velho. Isto refere-se à nossa velha natureza, que não deve ter domínio, ascendência sobre a nova natureza que nos é dada quando nós nos entregamos ao Senhor, quando nós recebemos o Senhor Jesus e somos selados com o Espírito Santo, e assim ficamos também com a nova natureza. Então, para que o velho homem, a velha natureza, não tenha preponderância sobre a nova natureza, ele diz: lancei fora o fermento, para que sejais nova massa, como sois de facto sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Fermento aqui, símbolo da velha natureza, da malícia e da maldade. Voltando ainda à nossa parábola, nós sabemos que o fermento atua de uma forma gradual. Reparem que o Senhor Jesus diz: uma mulher escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Há aqui uma intenção. Não há inocência nisto. Ela fez-o propositadamente, de uma forma escondida. Enquanto os homens dormiam, usando a expressão que Jesus usou em relação ao joio no meio do trigo. Era quando os homens dormiam. Quando nós não estamos acautelados, quando nós facilitamos, deixamos de ser vigilantes ao risco de haver fermento que está a levedar aquilo que não deveria ser levedado. O nosso pão, o nosso relacionamento com Deus, a nossa espiritualidade deve ser pão sem fermento. Pão sem ser levedado pelo fermento. Como é que o fermento atua? Atua de uma forma gradual, é aos poucos. Não é colocar fermento na massa e passado alguns segundos tudo está levedado. Não, é um processo gradual. É curioso. As coisas más, por regra, propagam-se lentamente, infiltram-se lentamente, levedam lentamente. É um pouco adormecendo, um pouco tosquenejando, e quando nos apercebemos, já nos sobreveio a pobreza. Curiosamente, as coisas boas também, por regra, são graduais. Um pouco aqui, um pouco ali. Crescemos hoje um pouco, amanhã outro pouco. Hoje estamos mais perto do Senhor, na nossa comunhão com Ele, amanhã ainda estamos mais perto. O fermento também é gradual. É um pouco de fermento. E, além disso, não é preciso muito para contaminar 3 medidas de farinha. Isto é, entre a quantidade de fermento que é necessária para levedar a quantidade de massa, há uma desproporção. Pouco fermento pode levedar muita massa, muita farinha, muito pão. Quem é que fez isto? Uma mulher. Alguns grupos religiosos usam este versículo para menosprezar o papel das mulheres na obra de Deus. E usam um argumento que é falacioso. Então o argumento dizendo que foi por mulheres que algumas seitas religiosas tiveram o seu início. Foram fundadoras de algumas seitas. Mas essas seitas enumeradas por alguns não são nada para comparar com as grandes seitas, vão lá, com um grande prejuízo, com um grande fermento que tem levedado a massa do cristianismo, o pão do cristianismo, por organizações iniciadas, fundadas não por mulheres, mas por homens. Refiro-me a 3 delas que poderia me referir a muito mais. O papado, islamismo, testemunhas de Jeová. Não foram as mulheres que fundaram estes ismos. Esta mulher quem é? Nós temos dito desde o princípio que esta mulher é a cristandade. Alguns vêm aqui e dizem que esta mulher que é a igreja. E que o fermento é o Evangelho. E que as 3 medidas de farinha levedadas por este fermento são a humanidade. Então chegam à conclusão de que toda a humanidade foi influenciada pelo cristianismo.
Não é verdade. Há uma grande parte da população mundial, ainda nos nossos dias, que nunca ouviu a palavra Jesus, nunca ouviu a palavra Evangelho. Não, as 3 medidas de farinha não estão todas levantadas pelo Evangelho, infelizmente. Mas também iria contrariar aquele princípio de que o fermento é símbolo do mal, não pode ser símbolo do Evangelho. Esta mulher, continuamos a pensar que é a cristandade, que é o conjunto de todos aqueles que professam o nome de Cristo, mas que com as suas opiniões humanas, doutrinas sem a chancela do Espírito Santo, que foram acrescentando e foram tirando coisas à palavra de Deus e ao cristianismo, deturparam, denegriram, tiraram força, influenciaram com a sua mão humana o Evangelho puro do nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho da graça de Deus. Isto, no fundo, é a continuação, afina pelo mesmo diapasão da parábola do trigo e do joio. É o joio misturado com trigo. É fermento misturado na farinha. É o grão de mostarda que faz com que a árvore cresça, mas as aves do céu estão ali escondidas, aninhadas. Esta farinha vem do trigo. Este trigo, por definição e por excelência, é o Senhor Jesus. Ele é o grão de trigo que caiu na terra. Mas também nos fala acerca da sua pessoa. Fala-nos acerca das 3 medidas da sua pessoa. O seu ministério, a sua morte e a sua ressurreição. E os homens têm adulterado, têm levedado com as suas opiniões e com as suas doutrinas a pessoa gloriosa do Senhor Jesus. Têm difamado o seu ministério. Têm desvalorizado a sua morte. Têm suspeitado da sua ressurreição. Estas 3 medidas de farinha também podem ser, esta farinha pode ser sinónimo da palavra de Deus, o pão que alimenta a alma. O Senhor Jesus, o verdadeiro pão que desceu do céu. A palavra de Deus, o pão que nos alimenta diariamente. Que pode ser levedada pelo fermento dos raciocínios humanos. Eu, ao fim destes anos todos, às vezes me fico estupefacto, admirado, impressionado negativamente. Como é possível, às vezes até de uma forma ilógica, é mais do que precipitada, levedar este trigo da palavra de Deus. Não se comparam escrituras com escrituras. Ouve-se e não se confirma, como fizeram os novos crentes de Bereia. Não se faz a distinção entre as verdades passadas, presentes e as futuras. E assim, este fermento humano vai levedando o pão da palavra de Deus. Mas cuidado, nós que somos trigo, estamos no celeiro de Deus e que damos fruto, e na nossa espiga temos fruto a 30, 60 e 100. Nós próprios podemos também contribuir para levedar este trigo. O fermento que pode levedar a nossa vida cristã em 3 áreas, as tais 3 medidas de farinha: a concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida. Este fermento, se não tivermos cuidado, pode levedar e tornar-nos vulneráveis aos nossos 3 inimigos: o mundo, a carne e Satanás. Apraz-me registar o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E com esta passagem bíblica eu gostaria de concluir o nosso estudo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, diz assim, no versículo 14: Exultamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Consoleis os desanimados. Ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitei que alguém retribua a outra em mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis ou não extingais o Espírito. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retendo o que é bom, abstendo-vos de toda a forma de mal. E agora reparem, o mesmo Deus da paz
vos santifiquem tudo, e o vosso espírito, 3 medidas de farinha, o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Acautelemo-nos em relação ao fermento dos fariseus, dos saduceus, de Pilatos, o fermento do velho homem. Para quê? Para que o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, desculpem, a ordem é outra, o nosso espírito, a alma e o corpo, por ordem de importância, sejam pão sem fermento, não levedados por este fermento, e assim nos manteremos irrepreensíveis até à vinda do Senhor Jesus. E por toda a eternidade temos a consolação e a certeza de que lá seremos para sempre pão sem fermento. Que o Senhor te abençoe.